Bom, olá galera, estamos de volta com o nosso segundo vídeo. É, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe avanços, né, quando ela foi editada em 2015. E a LBI, ela é com base na Convenção Internacional de Nova York, né, que trata dos direitos da pessoa com deficiência. E, por sua vez, ela promoveu um ajuste no conceito de pessoa com deficiência no Brasil, né? Adequando assim ao parâmetro estabelecido pela Convenção e o seu protocolo facultativo. A Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, ela foi assinada pelo Brasil em 2007. O Brasil passou a ser signatário desta convenção. Quando ele assina, ele concorda com o que foi estabelecido na convenção e se compromete a colocar em prática dentro do território brasileiro aquilo que a convenção preconiza, né? E ela tem o seu protocolo facultativo. É uma parte do texto da convenção que trata, né, das ações da qual os estados partes que concordaram com o texto estabelecido têm a obrigação de colocar em prática em seus territórios. Porém, todo tratado internacional ele tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional Brasileiro, pela aprovação do Congresso. E em 2008 o Congresso ele analisou a convenção, o seu texto e o seu protocolo facultativo e aprovou pelas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, através do Decreto Legislativo de número 186. Esse decreto ele é com base no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, a nossa atual Constituição. E o governo federal, em 2009, ele promulgou a convenção através do Decreto Federal de número 6.949, de 25 de agosto de 2009. A partir dessa data é que, de fato, a convenção ela passou a valer dentro do Brasil. E com o Decreto Legislativo 186 de 2008 do Congresso Nacional e o Decreto Federal, que eu acabei de citar, hoje número 6.949, promulgando, a convenção ela passou a ter status constitucional no Brasil. Ela foi emendada à Constituição Federal. Portanto, ela faz parte da Constituição Federal como uma emenda constitucional. E aí ela precisou ser regulamentada, né? E isso aconteceu pela ALBI. A ALBI ela modificou várias leis brasileiras que já existiam no Brasil, inclusive aquela 7.853, que é regulamentada pelo Decreto 3.298, que traz o conceito de deficiência no Brasil. Esse decreto não foi revogado, como nenhuma das outras legislações, porque a própria LBI, no seu artigo 121, ela garante a continuidade dessa legislação, inclusive das leis estaduais e municipais que reconhecem a visão monocular. Tá? No entanto, essa nova legislação, ela trazendo esse novo conceito, ela traz para o ordenamento jurídico brasileiro, dentro desse conceito, mas porém com uma diferença. Vamos ver o que diz o conceito na Convenção de Nova York, que é o mesmo conceito adotado pela Lei 142 de 2013, que trata da aposentadoria especial para pessoa com deficiência, e vamos ver também o conceito que traz a LBI, a diferença que há aí. O que diz no artigo 2º da Convenção de Nova York, né? Ela diz o seguinte: pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que aqui é onde entra a parte da visão, né? Os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. O que diz a LBI no seu artigo 2º? Ela diz assim: considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Observaram a diferença que tem, né, dentro desses conceitos da Convenção para a LBI? Onde é que está a diferença nesse conceito? Bom, se a gente pegar bem, observando, analisando o texto, a gente vai ver o seguinte. Na parte que fala, né, do conceito, na Convenção ela fala da interação com diversas barreiras. A LBI, ela fala dessa interação com uma ou mais barreiras. Percebe aí a diferença? Ou seja, qualquer deficiência, inclusive a visão monocular, se ela tiver uma barreira, ela já está dentro desse conceito. Então ela tem amparo legal dentro desse conceito. E mesmo a Convenção dizendo, quando ela fala diversas barreiras, mas basta ter uma, ela já tem. E a LBI, ela vem regulamentar a Convenção. Portanto, eu, no meu entendimento de profissional assistente social, eu entendo que a visão monocular está, sim, amparada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em 2015, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ele deu um parecer, em nome da Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, a um mandado de injunção que tratava-se da visão monocular, aonde uma servidora pública, ela entrou com um mandado de injunção no STF para que o STF determinasse ao governo federal, à União, especificamente o órgão da qual ela era ligada, que analisasse o seu processo de aposentadoria com base na Lei 142. Porque até então o governo federal não editou uma lei que regulamenta a aposentadoria especial para o servidor com deficiência no Brasil, né? Seja ele da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Apesar que já existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, mas não foi aprovado ainda. E aí, o então procurador daquela época, Rodrigo Janot, ele diz que a visão monocular, apesar dela não estar expressa no ordenamento jurídico brasileiro, mas ela é patente de reconhecimento. E o que existe, na verdade, é uma dissidência de opiniões por parte da magistratura, dos órgãos públicos, em interpretar a Lei Brasileira de Inclusão e as demais legislações nessa divergência de opinião de dizer que a visão monocular não é deficiência. Porém, no entendimento dele, ele fala que ela é sim uma deficiência e é preciso que haja um consenso nessa interpretação da lei, porque ela é interpretada de forma errada, na opinião dele, e que haja esse consenso entendendo que a visão monocular é deficiência, incluindo ela no ordenamento jurídico brasileiro. E dessa forma, colocando um fim na discriminação que existe por parte dos próprios órgãos públicos,
do próprio CONAD, que é o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, em insistir que a visão monocular e também a audição unilateral não é deficiência. Isso ele mostra claramente que é uma visão totalmente errônea, distorcida daquilo que a legislação diz por parte destes órgãos, do CONAD, do Ministério Público Federal, né, que insiste também em dizer que a visão monocular não é deficiência. Dentro desse tempo que se passou, né, vários processos foram julgados no âmbito do Poder Judiciário, tanto no STF, inclusive adotando a súmula 377 de 2009 do Superior Tribunal de Justiça, processos que este ano, em 2008, e também em 2017, fevereiro de 2017, o ministro Edson Fachin, do STF, ele julgou 3 mandados de segurança, inclusive contra a Procuradoria-Geral da República, na qual ele afirma que a Convenção Internacional de Nova York e a Lei Brasileira de Inclusão, elas não impedem de que outras deficiências sejam reconhecidas. O que, na verdade, a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção de Nova York elas exigem é uma avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência de acordo com o benefício que elas estarão pleiteando. E essa avaliação biopsicossocial ela é exigida na Lei Brasileira de Inclusão no seu artigo 2º, no parágrafo, se não me engano, 1º, né? Onde ela fala que essa avaliação ela tem que acontecer por equipe multiprofissional, interdisciplinar, né? Com base em alguns critérios, né? O inciso 1º do parágrafo 1º, ele diz o seguinte: os impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo. O inciso 2º, a limitação no desempenho de atividades. E inciso 3º, a restrição de participação, né? Então, essa avaliação biopsicossocial, ela não foi regulamentada ainda pelo governo, né? Está acontecendo um estudo, da qual, para que se seja editado um novo decreto, onde vai dizer como que será feita essa avaliação, quais serão os seus critérios que serão adotados, quem são os profissionais que irão fazer parte dessa equipe, que irão integrar essa equipe, né? E aí, assim, a partir de que isso for regulamentado, é que será adotado de fato, que a Lei Brasileira de Inclusão ela será de fato colocada em prática, né, sobre essa parte. E aí é o que vai definir se aquela pessoa ela é deficiente ou não para aquele determinado benefício que ela estará pleiteando. E a visão monocular, no meu entendimento, ela sim, ela vai ser inclusa, né, nesta avaliação. Bom, para não ficar tão longo, eu vou gravar uma terceira parte, um novo vídeo que virá na sequência, dando sequência à minha fala.